você. Quando você começa seu dia com oração, algo muda. Seus fardos se tornam mais leves, sua mente fica mais clara, seu coração é preenchido com uma força que não é sua. Porque orar não é apenas falar, é se conectar com o Deus que segura sua vida em suas mãos. E quando você começa sua manhã com Ele, você caminhará pelo resto do dia com Ele. Agora permita-me mostrar o poder de começar seu dia com uma simples oração. Cada manhã é um novo presente de Deus, uma página em branco na história que Ele está escrevendo sobre você. Quando você abre os olhos para um novo dia, você não está apenas acordando para outra rotina. Você está entrando em um dia que Deus já preparou para você. A maneira como você começa esse dia importa. Ela define o curso de tudo o que vem a seguir. Algumas pessoas acordam com preocupações na mente. O peso das lutas de ontem as pressiona antes mesmo de saírem da cama. Outras acordam para distrações, imediatamente pegando seus telefones, verificando mensagens, navegando pelas notícias ou mergulhando nas redes sociais. Elas deixam o mundo preencher suas mentes antes mesmo de falarem com seu Criador. E há aqueles que começam seu dia correndo, passando de uma tarefa para outra, já se sentindo sobrecarregados antes que o dia realmente comece. Mas há outro caminho, um caminho melhor, um caminho que leva à paz, à força e ao propósito. Quando você acorda, antes de fazer qualquer coisa, antes de falar com alguém, antes de deixar as preocupações do mundo invadirem sua mente, volte-se para Deus. Eleve seu coração em oração. As primeiras palavras que saírem de sua boca não devem ser palavras de preocupação, mas palavras de adoração. Não uma reclamação sobre o que está por vir, mas uma confissão de fé naquele que segura seu dia em suas mãos. Pense nisto. Se você estivesse prestes a embarcar em uma longa jornada por um território desconhecido, você sairia correndo pela porta sem direção, sem um mapa, sem se preparar para o que está à frente? Claro que não. No entanto, muitas pessoas entram em seu dia sem buscar orientação daquele que vê o caminho à frente. A oração é sua conexão com a sabedoria de Deus. É sua força para a jornada. A maneira como você começa a sua manhã é a base de como você viverá o resto do seu dia. Você está pronto para transformar suas manhãs? Comente fé. Agora, dê um like se ama. Conteúdo inspirador e se inscreva. Não saia antes do final, tem algo incrível para você. Se você começar com estresse, carregará estresse. Se começar com medo, carregará medo. Mas se começar com Deus, você carregará sua paz, sua sabedoria e seu poder. Então a questão é, como você começará seu dia amanhã? Você acordará e deixará o mundo definir o tom da sua vida? Ou acordará e convidará Deus para guiá-lo? A escolha é sua. Mas se você começar seu dia com oração, nunca caminhará sozinho. No momento em que você acorda, a batalha pela sua atenção começa. Sua mente já está sendo puxada em diferentes direções. Pensamentos sobre as tarefas à frente, preocupações de ontem, as notificações esperando no seu telefone. O mundo está sempre pronto para encher seu coração com ruído antes que você tenha a chance de ouvir Deus. Mas a oração é uma escolha. É uma decisão de se afastar das distrações e se voltar para aquele que realmente importa. Antes dos e-mails, antes das listas de tarefas, antes das preocupações da vida, você para por um momento e diz: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Entrego este dia a Ti. Essa única decisão muda tudo. Ela te lembra que sua vida não é controlada pelas circunstâncias, mas pelo Deus que mantém todas as coisas unidas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar pela manhã, você está declarando: Senhor,
Antes de correr para o mundo, corro para ti. Antes de ouvir as vozes dos outros, ouço tua voz. Antes de carregar os fardos da vida, coloco-os aos teus pés. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você começa a ver o dia de forma diferente. Você não está mais reagindo à vida. Você está caminhando em fé. O inimigo não quer nada mais do que mantê-lo muito ocupado, muito distraído ou muito sobrecarregado para orar, porque ele sabe que, se você começar seu dia com oração, você caminhará no poder de Deus. Mas quando você toma aquele primeiro momento da manhã e o entrega ao Senhor, você está traçando uma linha na areia. Você está dizendo: não serei guiado pelo medo, não serei consumido pelo estresse. Caminharei na presença e na paz do meu Deus. O que você coloca em primeiro lugar no seu dia revela o que você mais confia. Se você pega seu telefone primeiro, talvez confie mais nas informações do que na inspiração. Se você acorda preocupado, talvez confie mais na sua própria força do que na de Deus. Mas quando você acorda e começa com oração, você está dizendo: Deus, confio em ti mais do que em qualquer coisa. Tu és o fundamento da minha vida. É por isso que a oração matinal importa. Não é apenas uma rotina, é uma declaração. É um ato de rendição, um momento de conexão e um passo para a presença daquele que te guiará por tudo o que o dia reserva. Então, antes que as distrações cheguem, antes que o barulho comece, antes que o mundo lute pela sua atenção, dê seus primeiros momentos a Deus e veja como Ele te conduz pelo resto do dia. A vida não é fácil. Cada dia traz novos desafios, alguns grandes, alguns pequenos, mas todos exigindo sua energia, seu foco, sua força. Algumas pessoas acordam já se sentindo derrotadas, sobrecarregadas pelos fracassos de ontem, pressionadas pelas pressões de hoje. Elas sentem que estão carregando o peso do mundo em seus ombros, caminhando pela vida sozinhas. Mas quando você começa seu dia com oração, você é lembrado de uma verdade poderosa. Você nunca está sozinho. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quão pesado seja o fardo, não importa quão incerto seja o caminho à frente, Deus está com você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou para resolver as coisas sozinho. E quando você ora pela manhã, você reconhece essa verdade. Você eleva seu coração e diz: Senhor, não posso fazer isso sozinho, mas sei que estás comigo. Pense nisto. Uma criança caminhando por um vale escuro sozinha sentirá medo. Mas se essa criança estiver segurando a mão de seu pai, o medo desaparece. Por quê? Porque ela sabe que não está sozinha. É isso que a oração faz. Ela coloca sua mão na mão de Deus. Ela te lembra que, não importa quão escuro o caminho pareça, você está caminhando com aquele que já venceu a escuridão. Vamos juntos fortalecer nossa fé? Antes de tudo, comente amém, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assista até o fim para descobrir uma mensagem que vai tocar seu coração. O inimigo quer te isolar. Ele quer que você acredite que tem que lutar suas batalhas sozinho, que ninguém entende, que ninguém se importa. Mas no momento em que você inclina sua cabeça em oração, essa mentira é destruída. Você entra na presença do Todo-Poderoso, aquele que conhece cada detalhe da sua vida, aquele que vê suas lutas e diz: estou aqui, nunca te deixarei. Então, quando você acordar pela manhã, não deixe o peso das suas lutas ser a primeira coisa que você sente. Em vez disso, deixe a presença de Deus ser a primeira coisa que você vê. Conte-lhe suas preocupações, entregue-lhe seus fardos, apoie-se em sua força. E enquanto você caminha pelo dia, não importa o que venha,
você saberá desta verdade inabalável. Você não está sozinho. Deus está com você e Ele te conduzirá. Cada manhã, você tem uma escolha. Você pode acordar focado no que está errado, no que te falta, no que você deseja que fosse diferente, ou pode acordar com gratidão, reconhecendo as bênçãos que Deus já colocou em sua vida. A maneira como você escolhe começar seu dia determina a atitude que você carregará consigo. Muitas vezes, as pessoas acordam já pensando em problemas. Elas se lembram das decepções de ontem, preocupam-se com os desafios de hoje. Elas deixam a frustração, o estresse ou a amargura tomarem conta antes mesmo de saírem da cama. E sem perceber, elas definem o tom para o resto do dia, caminhando na negatividade, sobrecarregadas por reclamações. Mas quando você começa sua manhã com gratidão em oração, algo muda dentro de você. Em vez de dizer, por que tenho que enfrentar isso? Você diz, Senhor, obrigado por me acordar hoje. Em vez de pensar no que você não tem, você diz, Senhor, obrigado pelas bênçãos que já me deste. Em vez de começar o dia com frustração, você começa com louvor. E quando você começa com louvor, você entra na alegria. A gratidão é poderosa porque te lembra da fidelidade de Deus. Ela tira seus olhos dos seus problemas e os coloca naquele que já te trouxe tão longe. Ela enche seu coração com esperança em vez de preocupação. E quando você escolhe a gratidão pela manhã, você está escolhendo o tipo de coração que Deus ama abençoar. É por isso que as Escrituras nos dizem, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão não é algo que fazemos apenas quando as coisas estão indo bem. É algo que fazemos porque confiamos que Deus é bom. Não importa o que aconteça. Então, amanhã de manhã, antes de reclamar, antes de se preocupar, antes de deixar a negatividade se instalar, pare um momento para agradecer a Deus. Agradeça-lhe pela vida, pelo fôlego, pelo novo dia que Ele te deu. Agradeça-lhe pelo seu amor, sua misericórdia, sua orientação. E ao fazer isso, você descobrirá que seu coração se torna mais leve, sua perspectiva fica mais clara, e seu dia é preenchido com a alegria que nada neste mundo pode tirar. Quer começar o dia com Deus? Deixe uma oração nos comentários, clique no like e se inscreva. Fique até o final. Tem uma revelação poderosa te esperando. Cada dia, você enfrenta decisões, algumas pequenas, algumas que mudam a vida. Você escolhe como gastar seu tempo, como responder aos desafios, como tratar os outros e como lidar com o inesperado. Algumas escolhas podem parecer insignificantes, mas com o tempo, até as menores decisões moldam a direção da sua vida. É por isso que buscar a orientação de Deus logo pela manhã é tão importante. Muitas pessoas entram em seu dia sem pedir sabedoria. Elas confiam em seu próprio entendimento, seus próprios planos, sua própria força, e então, quando as coisas dão errado, quando a confusão se instala, quando se encontram enfrentando arrependimentos, elas se perguntam por quê. A verdade é que sem a orientação de Deus, você sempre estará em risco de tomar o caminho errado. Mesmo a pessoa mais inteligente, o líder mais experiente, o crente mais forte, precisa de direção divina. Quando você ora pela manhã, você está convidando Deus para te guiar. Você está dizendo, Senhor, não quero tomar decisões baseadas nas minhas emoções. Não quero ser guiado pelo medo, pela pressão ou pelo meu entendimento limitado. Preciso da tua sabedoria hoje. E o incrível é que Deus responde. Ele fala através de sua palavra. Ele toca seu coração. Ele te dá clareza,
onde havia confusão. Ele abre portas que precisam ser abertas e fecha portas que levariam ao mal. Pense nisto. Se você estivesse prestes a dirigir por uma cidade desconhecida, você desligaria seu GPS e apenas esperaria encontrar o caminho certo? Claro que não. Você buscaria orientação porque sabe como é fácil se perder. Da mesma forma, a vida é cheia de estradas desconhecidas, curvas inesperadas e caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. É por isso que Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Antes de mergulharmos, comente Amém. Se quer mais paz na sua vida, dê um like e se inscreva. Não pule o final, tem uma surpresa que vai te inspirar. Então, antes de correr para o seu dia, pare e ore. Peça a Deus por sabedoria. Convide-o para guiar suas decisões, suas conversas, seus passos. E ao fazer isso, você descobrirá que não está caminhando às cegas. Você está caminhando na luz da sua orientação. Você evitará erros desnecessários, reconhecerá a mão de Deus em cada situação e se moverá pelo seu dia com confiança, sabendo que aquele que sabe todas as coisas está dirigindo o seu caminho. A fé é como um músculo. Deve ser exercitada diariamente para crescer forte. Assim como seu corpo enfraquece sem movimento, sua fé enfraquece sem oração. Muitas pessoas lutam com dúvida, medo e secura espiritual. Não porque Deus está distante, mas porque não tem alimentado sua fé. Elas esperam força em tempos de dificuldade, mas não construíram a base da comunhão diária com Deus. Quando você começa sua manhã em oração, você está fortalecendo sua fé antes que os desafios do dia surjam. Você está treinando seu coração para confiar em Deus antes que as dificuldades cheguem. Você está enchendo seu espírito com a verdade para que quando as provações aparecerem, você não desmorone. Você permaneça firme. A oração matinal é como levantar pesos espirituais. Cada vez que você busca Deus, você cresce mais forte nele. Imagine um atleta se preparando para uma competição. Ele não espera até o dia da corrida para começar a treinar. Ele se disciplina diariamente, fortalecendo sua resistência, aprimorando seu foco. Da mesma forma, você não pode esperar até que uma crise chegue para construir sua fé. A oração é seu treinamento diário. Ela te prepara para o inesperado. Ela aprofunda sua confiança em Deus, para que quando as tempestades da vida chegarem, você se lembre de suas promessas. A Bíblia nos diz, em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ora pela manhã, você está se lembrando de quem Deus é. Você está alimentando seu espírito com sua palavra, silenciando as mentiras do inimigo e aumentando sua capacidade de acreditar na bondade de Deus, não importa o que aconteça. Algumas pessoas dizem, eu simplesmente não me sinto próximo de Deus, mas sentimentos não são a base da fé. A fé é construída na consistência. Quanto mais você ora, mais forte se torna seu relacionamento com Ele. Quanto mais tempo você passa em sua presença, mais confiante você se torna em seu poder. Então, não deixe um único dia passar sem buscá-lo, mesmo que sejam apenas alguns minutos. Esses momentos em oração estão fortalecendo sua alma. Eles estão construindo uma base que nenhuma provação, nenhuma dificuldade e nenhum medo podem abalar. Comece sua manhã em oração e veja sua fé crescer mais forte a cada dia. O mundo está cheio de barulho, notícias, responsabilidades, conflitos, pressões. Desde o momento em que você sai da cama, a vida está esperando para te puxar em 100 direções diferentes.
Alguns dias, as tempestades da vida chegam sem aviso. Uma ligação, uma conversa difícil, um problema inesperado. De repente, sua paz é abalada e a ansiedade tenta assumir o controle. Mas quando você começa sua manhã com oração, você ancora-se na presença de Deus antes que o caos do mundo tenha a chance de te desestabilizar. Em vez de acordar e imediatamente entrar no estresse, você entra na paz. Em vez de deixar o mundo ditar suas emoções, você permite que a presença de Deus preencha seu coração primeiro. O próprio Jesus frequentemente se retirava para orar cedo pela manhã, como nos diz Marcos 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde orou. Por quê? Porque ele sabia que a paz não vem das circunstâncias, vem do tempo gasto com o Pai. Se o Filho de Deus precisava começar seu dia em comunhão com Deus, quanto mais nós precisamos. A oração não é apenas pedir coisas, é receber a paz de Deus. É realinhar seu coração com a verdade dele antes que as pressões da vida tentem te afastar. Pense no seu coração como um lago tranquilo pela manhã. Antes que o mundo agite as águas com ondas de preocupação e distrações, você tem a oportunidade de permanecer calmo, firme e focado em Deus. Quando você ora, você permite que o Espírito dele acalme sua alma. Você deixa suas promessas substituírem seus medos. Você se lembra que não importa o que o dia traga, Deus está no controle. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que o mundo pode dar. É algo que somente Deus proporciona quando vamos a Ele. Então, amanhã de manhã, antes dos e-mails, antes das notícias, antes que as demandas da vida pressionem, pare e ore. Convide a paz de Deus para preencher seu coração antes que o mundo tente tirá-la. Porque quando você caminha para o seu dia com a paz dele, nenhuma tempestade, nenhuma crise, nenhum problema inesperado pode te abalar. Você permanecerá firme porque já passou o tempo com aquele que mantém todas as coisas unidas. Cada dia que você acorda não é apenas mais um dia. É uma oportunidade, uma tarefa divina. Deus tem um plano para você. E a maneira como você começa sua manhã determina se você caminhará nesse plano ou se será distraído pelo barulho da vida. Quando você começa com oração, você alinha seu coração com o propósito dele, tornando-se disponível para que a vontade dele seja feita em sua vida. Muitas vezes, as pessoas acordam e correm para suas agendas sem pensar por que estão aqui. Elas passam pelas moções, trabalho, responsabilidades, conversas, sem considerar que cada encontro, cada momento, faz parte de algo maior do que elas mesmas. Mas quando você reserva um tempo pela manhã para orar, você se lembra de que não está aqui apenas para existir. Você está aqui para cumprir um propósito. Você começa a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Como posso ser uma luz para alguém? Como posso refletir teu amor? Jesus viveu cada dia com um propósito, porque permanecia conectado ao Pai. Antes de realizar milagres, antes de ensinar multidões, antes de tomar decisões, ele orava. Ele sabia que sua missão não era sobre desejos pessoais, mas sobre cumprir a vontade de Deus. É por isso que ele orou em Lucas 22, versículo 42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando você começa a sua manhã com essa mesma oração, você está entregando seus planos
e pedindo a Deus para guiar seus passos. Pense em um navio sem bússola. Ele pode se mover, mas não tem direção. Muitas pessoas vivem assim, vagando de uma tarefa para outra, nunca cumprindo verdadeiramente o que foram criadas para fazer. Mas quando você busca Deus pela manhã, Ele se torna sua bússola. Ele te dirige, fala com você e te prepara para compromissos divinos que você poderia perder de outra forma. Talvez hoje haja alguém que precise de encorajamento e Deus queira usar você para falar vida a essa pessoa. Talvez haja um desafio à frente e Ele queira te equipar com sabedoria antes mesmo de você enfrentá-lo. Talvez haja uma porta que Ele queira abrir, mas Ele precise que seu coração esteja pronto para atravessá-la. A oração matinal te posiciona para reconhecer esses momentos e caminhar em obediência. Então, não passe pelo seu dia no piloto automático. Antes de começar, busque-o. Peça sua orientação. Entregue seus planos e alinhe seu coração com a vontade dele. Porque quando você caminha no propósito dele, cada momento, grande ou pequeno, torna-se parte do seu grande plano para a sua vida. A tentação não é uma questão de se, mas de quando. Todo dia, o inimigo arma armadilhas, tentando te afastar do caminho de Deus. Pode ser um momento de raiva, uma decisão tomada por medo, um compromisso que parece pequeno, mas que te afasta da retidão. A tentação raramente se anuncia. Ela vem sutilmente, disfarçada de conveniência, prazer ou até lógica. É por isso que você deve preparar seu coração antes que ela chegue. E a melhor maneira de fazer isso é através da oração. Jesus ensinou seus discípulos a orar em Mateus 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele sabia que sem a força de Deus, ninguém pode resistir às pressões do mundo. Mesmo o crente mais forte pode cair se não estiver espiritualmente preparado. Mas quando você começa seu dia em oração, você está vestindo a armadura de Deus antes mesmo que a batalha comece. Você está pedindo a Ele para guardar seu coração, para aguçar seu discernimento e para te dar força para dizer não quando o pecado tentar te atrair. Imagine um soldado indo para a batalha sem nenhuma proteção, sem nenhuma estratégia. Isso seria loucura. No entanto, muitas pessoas entram em seu dia completamente despreparadas para os ataques espirituais que virão. Elas enfrentam tentações sem defesa e então se perguntam por que continuam caindo nas mesmas lutas. Mas quando você ora pela manhã, você está se apoiando em Deus. Você está dizendo: Senhor, sei que não posso lutar isso sozinho. Fortalece-me, dá-me sabedoria, mantém meus olhos fixos em Ti. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10, versículo 13. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes proporcionará um escape para que o possam suportar. Esse escape muitas vezes começa pela manhã, quando você busca Deus primeiro. Quando você ora, Deus te equipa com a consciência para reconhecer a tentação antes que ela te prenda. Ele te dá o poder para se afastar, o discernimento para fazer as escolhas certas e a coragem para permanecer firme em sua fé. Então, não espere até estar no meio de uma tentação para clamar a Deus. Comece seu dia em sua presença. Peça-lhe para guardar seu coração, para manter seus pensamentos puros, para te fortalecer contra qualquer ataque que possa vir. E enquanto você caminha pelo seu dia, você se encontrará mais forte, resistindo à tentação e vivendo na vitória que Ele já conquistou para você. Você nunca foi destinado a viver a vida cristã com suas próprias forças.
Não importa o quão determinado você seja, não importa quanto força de vontade você tenha, seu esforço humano sozinho não é suficiente para superar os desafios da vida. É por isso que Deus nos deu seu Espírito Santo para ser nosso guia, nossa força, nosso ajudador. E quando você começa sua manhã em oração, você está convidando o Espírito de Deus para te preencher, te capacitar e te guiar pelo dia. Jesus disse a seus discípulos em Atos 1, versículo 8: Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Esse poder não é apenas para pastores, não é apenas para missionários, não é apenas para líderes de igreja, é para todo crente que o busca. O Espírito Santo te dá sabedoria quando você não sabe o que fazer. Ele te dá paz quando o mundo está em caos. Ele te dá ousadia para falar a verdade, amor para alcançar os outros e discernimento para reconhecer as mentiras do inimigo. Mas você deve pedir a Ele para te preencher diariamente. Muitos cristãos tentam caminhar pela vida espiritualmente vazios. Eles acordam e seguem seu dia sem nunca parar para serem preenchidos. E então se perguntam por que se sentem fracos, por que lutam com dúvidas, por que não conseguem superar a tentação. A resposta é simples. Sem o poder do Espírito, você está confiando em si mesmo, e isso nunca será suficiente. Pense em uma lâmpada. Ela pode ser lindamente projetada, mas se não estiver conectada à fonte de energia, não pode brilhar. Da mesma forma, você pode ter grande conhecimento, grandes habilidades, até grandes intenções, mas sem o poder do Espírito Santo trabalhando em você, sua luz não brilhará como deveria. A oração é como você se conecta a essa fonte de energia. É como você diz: Senhor, não posso fazer isso sozinho. Preenche-me com teu Espírito. Guia-me, fortalece-me, usa-me. Efésios 5, versículo 18 nos diz: Enchei-vos do Espírito. Isso não é um evento único, é uma necessidade diária. Cada manhã, antes de entrar no mundo, antes de enfrentar desafios, antes de interagir com os outros, reserve um tempo para orar. Peça a Deus para te preencher novamente. Quando você faz isso, você descobrirá que suas palavras carregam mais amor, suas ações refletem mais graça e sua fé permanece mais forte. Porque quando você está cheio do Espírito, você não está caminhando com suas próprias forças. Você está caminhando no poder de Deus. É fácil se deixar levar pela correria da vida. Desde o momento em que você acorda, há responsabilidades esperando por você. Trabalho, família, finanças, prazos. O mundo exige sua atenção. E se você não tomar cuidado, seu foco pode ser consumido por preocupações temporárias, enquanto as prioridades eternas são esquecidas. É por isso que começar seu dia em oração é tão importante. Ela muda seu foco do temporário para o eterno. Jesus nos lembrou em Mateus 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes, as pessoas fazem o oposto. Elas buscam tudo primeiro, e se sobrar tempo, dão a Deus o que resta. A oração matinal corrige isso. Ela realinha seu coração com o que realmente importa. Ela te lembra que, embora empregos, tarefas e responsabilidades sejam importantes, nada é mais importante do que seu relacionamento com Deus. Pense em dirigir na neblina. Quando seu para-brisa está embaçado, você não consegue ver o que está à frente. Você pode perder uma curva, tomar a estrada errada ou até se colocar em perigo. Mas quando você reserva um tempo pela manhã para orar, é como deixar Deus limpar seu para-brisa. Ele te ajuda a ver claramente. Ele te lembra do que realmente importa, não apenas passar pelo dia.
mas caminhar com propósito, armazenar tesouros no céu e causar impacto para o seu reino. Paulo escreveu em Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso não significa que ignoramos nossas responsabilidades diárias. Significa que as abordamos com a perspectiva certa. Quando você ora pela manhã, você começa seu dia com a eternidade em mente. Você é menos propenso a ser consumido pelo estresse sobre coisas materiais. Você se torna mais paciente, mais compassivo, mais atento às oportunidades que Deus coloca diante de você. Você começa a ver as pessoas não apenas como colegas de trabalho, vizinhos ou estranhos, mas como almas que precisam do amor de Deus. Então, antes que as distrações do dia te puxem em 100 direções, reserve um tempo para orar. Peça a Deus para te ajudar a ver o quadro maior. Deixe-o te lembrar que esta vida é temporária, mas o que você faz para o reino dele dura para sempre. Quando você começa seu dia focado na eternidade, você viverá com maior propósito, maior alegria e um coração que está sempre em sintonia com a vontade de Deus. Cada dia, você entra em um campo de batalha espiritual. Você pode não vê-lo com os olhos, mas a batalha é real. O inimigo está constantemente procurando maneiras de enfraquecer sua fé, desencorajar seu coração e te distrair do propósito de Deus. Alguns ataques são óbvios: tentações, lutas, conflitos. Mas outros são sutis, infiltrando-se através de preocupação, dúvida e medo. É por isso que você não pode se dar ao luxo de começar seu dia despreparado. A oração matinal é sua arma, é sua defesa antes mesmo que a batalha comece. Efésios 6, versículo 12, nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que seus maiores desafios hoje não são apenas físicos ou emocionais, eles são espirituais. E uma batalha espiritual não pode ser vencida com força humana. Você precisa do poder de Deus. Você precisa da proteção dele. E isso começa na oração. Imagine um soldado indo para a guerra sem sua armadura, sem suas armas. Ele seria um alvo fácil. No entanto, muitos crentes entram em seu dia sem vestir a armadura completa de Deus. Eles vão para o trabalho, enfrentam desafios, lidam com pessoas e navegam dificuldades, tudo sem preparar seus corações em oração. E então se perguntam por que se sentem fracos. Por que o medo os domina? Por que continuam caindo nas mesmas lutas? A resposta é simples: eles não estavam preparados para a batalha. É por isso que Paulo nos diz em Efésios 6, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura é colocada na oração. Quando você ora pela manhã, você está pedindo a Deus para proteger sua mente contra mentiras, para guardar seu coração contra a amargura, para fortalecer seu espírito, para que você permaneça firme. Você não está reagindo aos ataques do inimigo, você está se antecipando a eles. Você não sabe quais batalhas enfrentará hoje. Você não sabe quais desafios virão, mas Deus sabe. E quando você começa seu dia em oração, você está permitindo que Ele te equipe, te proteja e te dê vitória antes mesmo que a luta comece. Então, não entre no seu dia desarmado. Ore, busque a força dele e caminhe na confiança de que, não importa o que venha, você já está coberto pelo poder de Deus. Deus está sempre trabalhando, movendo-se de maneiras que não podemos ver, orquestrando compromissos divinos e abrindo portas que nunca esperamos. Mas muitas vezes,
As pessoas passam pelo dia sem perceber como Deus quer usá-las. Elas perdem oportunidades de serem uma bênção. Elas ignoram momentos em que Deus poderia trabalhar através delas para mudar a vida de alguém. Por quê? Porque nunca o convidaram para o dia delas. Quando você começa a sua manhã com oração, você não está apenas pedindo a Deus para te abençoar. Você está se colocando disponível para que Ele te use. Você está dizendo: Senhor, não quero apenas passar por este dia focado em mim mesmo. Quero fazer parte do que estás fazendo. Abre meus olhos para ver as pessoas que precisam de encorajamento. Dá-me palavras para falar vida a alguém. Guia-me para onde queres que eu vá. Isaías 6, versículo 8 diz: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse deveria ser o clamor de nossos corações todas as manhãs. Quando você ora, você está se posicionando para ser usado por Deus. Você está entregando seus planos para que os planos dele tenham prioridade. Pense em como Jesus viveu. Ele nunca correu pela vida. Ele estava sempre atento às pessoas ao seu redor. Fosse uma mulher junto a um poço, um cego à beira do caminho ou um pecador pendurado em uma cruz, Jesus os viu e ele respondeu com amor. E porque ele estava constantemente em oração, constantemente em sintonia com o Pai, ele nunca perdeu uma oportunidade de fazer a obra de Deus. E se hoje Deus quiser te usar para encorajar alguém que se sente sem esperança, e se ele te colocou em seu local de trabalho, sua escola ou seu bairro para ser uma luz, e se houver alguém buscando a verdade e Deus quiser falar através de você, a única maneira de reconhecer esses momentos é reservando primeiro um tempo para orar. Então, não ore apenas para que Deus te abençoe. Ore para que Ele te use. Peça-lhe para guiar seus passos, para abrir seu coração e para fazer de você um instrumento do seu amor. Quando você fizer isso, você descobrirá que a vida não é mais apenas sobre passar pelo dia. É sobre caminhar com propósito, impactar vidas e fazer parte de algo muito maior do que você mesmo. O mundo está cheio de negatividade. Ligue as notícias, navegue pelas redes sociais ou ouça as conversas ao seu redor e você a ouvirá. Reclamações, frustrações e desencorajamento. Se você não tomar cuidado, pode acordar pela manhã e imediatamente começar a pensar no que está errado, no que você não tem, no que não está dando certo, no que você deseja que mude. Mas quando você começa seu dia com oração, algo muda. Em vez de focar no que está faltando, você foca no que Deus já fez. A oração enche seu coração com gratidão antes que o mundo tente enchê-lo com reclamações. Salmos 118, versículo 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cada manhã, Deus te dá um presente, um novo dia, um recomeço, outra oportunidade de viver para Ele. Mas se você não reservar um tempo para reconhecer a bondade dele, você perderá a beleza do que Ele está fazendo. É por isso que começar sua manhã com ação de graças em oração é tão poderoso. Isso te lembra que não importa como foi ontem, hoje é um novo dia, cheio da misericórdia. Você já acordou sentindo o peso do mundo sobre seus ombros? Uma simples oração matinal pode transformar seu dia, enchendo seu coração de fé e paz. Imagine que você acorda para um novo dia. O sol ainda não nasceu completamente, o mundo está silencioso e nesse momento você tem uma escolha. Você começará este dia com ansiedade, correndo para o caos da vida, ou começará com paz, força e a presença de Deus? Muitas pessoas acordam já se sentindo derrotadas. Suas mentes estão inundadas com os problemas de ontem
e as preocupações de amanhã. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, o estresse já assumiu o controle. Mas e se eu te dissesse que a forma como você começa a sua manhã pode mudar tudo? E se a primeira coisa que você fizesse a cada dia determinasse se você caminhará com medo ou com fé, com fraqueza ou com do poder? Você não precisa viver à mercê de suas emoções. Você não precisa deixar as circunstâncias ditarem seu dia. Há uma maneira simples, porém poderosa, de começar sua manhã que definirá o curso de tudo o que vier a seguir. Não é um hábito, não é uma rotina, é uma linha de vida. É a oração. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você acredita no poder da oração. Curta, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Fique até o final. Tem uma surpresa especial esperando por você. Quando você começa seu dia com oração, algo muda. Seus fardos se tornam mais leves, sua mente fica mais clara, seu coração é preenchido com uma força que não é sua. Porque orar não é apenas falar, é se conectar com o Deus que segura sua vida em suas mãos. E quando você começa sua manhã com Ele, você caminhará pelo resto do dia com Ele. Agora permita-me mostrar o poder de começar seu dia com uma simples oração. Cada manhã é um novo presente de Deus, uma página em branco na história que Ele está escrevendo sobre você. Quando você abre os olhos para um novo dia, você não está apenas acordando para outra rotina. Você está entrando em um dia que Deus já preparou para você. A maneira como você começa esse dia importa. Ela define o curso de tudo o que vem a seguir. Algumas pessoas acordam com preocupações na mente. O peso das lutas de ontem as pressiona antes mesmo de saírem da cama. Outras acordam para distrações, imediatamente pegando seus telefones, verificando mensagens, navegando pelas notícias ou mergulhando nas redes sociais. Elas deixam o mundo preencher suas mentes antes mesmo de falarem com seu Criador. E há aqueles que começam seu dia correndo, passando de uma tarefa para outra, já se sentindo sobrecarregados antes que o dia realmente comece. Mas há outro caminho, um caminho melhor, um caminho que leva à paz, à força e ao propósito. Quando você acorda, antes de fazer qualquer coisa, antes de falar com alguém, antes de deixar as preocupações do mundo invadirem sua mente, volte-se para Deus. Eleve seu coração em oração. As primeiras palavras que saírem de sua boca não devem ser palavras de preocupação, mas palavras de adoração. Não uma reclamação sobre o que está por vir, mas uma confissão de fé naquele que segura seu dia em suas mãos. Pense nisto. Se você estivesse prestes a embarcar em uma longa jornada por um território desconhecido, você sairia correndo pela porta sem direção, sem um mapa, sem se preparar para o que está à frente? Claro que não. No entanto, muitas pessoas entram em seu dia sem buscar orientação daquele que vê o caminho à frente. A oração é sua conexão com a sabedoria de Deus. É sua força para a jornada. A maneira como você começa a sua manhã é a base de como você viverá o resto do seu dia. Você está pronto para transformar suas manhãs? Comente fé. Agora, dê um like se ama. Conteúdo inspirador e se inscreva. Não saia antes do final, tem algo incrível para você. Se você começar com estresse, carregará estresse. Se começar com medo, carregará medo. Mas se começar com Deus, você carregará sua paz, sua sabedoria e seu poder. Então a questão é, como você começará seu dia amanhã? Você acordará e deixará o mundo definir o tom da sua vida? Ou acordará e convidará Deus para guiá-lo? A escolha é sua. Mas se você começar seu dia
com oração, nunca caminhará sozinho. No momento em que você acorda, a batalha pela sua atenção começa. Sua mente já está sendo puxada em diferentes direções. Pensamentos sobre as tarefas à frente, preocupações de ontem, as notificações esperando no seu telefone. O mundo está sempre pronto para encher seu coração com ruído antes que você tenha a chance de ouvir Deus. Mas a oração é uma escolha. É uma decisão de se afastar das distrações e se voltar para aquele que realmente importa. Antes dos e-mails, antes das listas de tarefas, antes das preocupações da vida, você para por um momento e diz: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Entrego este dia a Ti. Essa única decisão muda tudo. Ela te lembra que sua vida não é controlada pelas circunstâncias, mas pelo Deus que mantém todas as coisas unidas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar pela manhã, você está declarando: Senhor, antes de correr para o mundo, corro para Ti. Antes de ouvir as vozes dos outros, ouço Tua voz. Antes de carregar os fardos da vida, coloco-os aos Teus pés. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você começa a ver o dia de forma diferente. Você não está mais reagindo à vida. Você está caminhando em fé. O inimigo não quer nada mais do que mantê-lo muito ocupado, muito distraído ou muito sobrecarregado para orar, porque ele sabe que, se você começar seu dia com oração, você caminhará no poder de Deus. Mas quando você toma aquele primeiro momento da manhã e o entrega ao Senhor, você está traçando uma linha na areia. Você está dizendo: não serei guiado pelo medo, não serei consumido pelo estresse. Caminharei na presença e na paz do meu Deus. O que você coloca em primeiro lugar no seu dia revela o que você mais confia. Se você pega seu telefone primeiro, talvez confie mais nas informações do que na inspiração. Se você acorda preocupado, talvez confie mais na sua própria força do que na de Deus. Mas quando você acorda e começa com oração, você está dizendo: Deus, confio em Ti mais do que em qualquer coisa. Tu és o fundamento da minha vida. É por isso que a oração matinal importa. Não é apenas uma rotina, é uma declaração. É um ato de rendição, um momento de conexão e um passo para a presença daquele que te guiará por tudo o que o dia reserva. Então, antes que as distrações cheguem, antes que o barulho comece, antes que o mundo lute pela sua atenção, dê seus primeiros momentos a Deus e veja como Ele te conduz pelo resto do dia. A vida não é fácil. Cada dia traz novos desafios, alguns grandes, alguns pequenos, mas todos exigindo sua energia, seu foco, sua força. Algumas pessoas acordam já se sentindo derrotadas, sobrecarregadas pelos fracassos de ontem, pressionadas pelas... Entendemos essa verdade, percebemos que o que fazemos com nosso corpo, o que introduzimos nele e como cuidamos tem um peso espiritual, porque nosso corpo não nos pertence. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz claramente: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse versículo não é apenas uma instrução, é um chamado, um lembrete solene de que cuidar do corpo é um ato de obediência, um reflexo de honra àquele que o projetou. Mas na rotina diária, no cansaço das noites, muitos deixaram de ver o corpo como templo. Tratamos o corpo como uma máquina descartável, forçamo-lo além de seus limites, sobrecarregamo-lo com ansiedade, intoxicamo-lo com excessos. No final do dia, quando chega a hora de dormir, deixamo-lo apagar como se não tivesse importância. No entanto, é nesse momento, na quietude da noite, que Deus deseja restaurá-lo. Mas como Ele poderá fazer isso se não criarmos as condições para que essa restauração ocorra?
A palavra é clara ao mostrar que há princípios que ativam bênçãos. Assim como a fé sem obras está morta, o conhecimento sem ação também está. Muitos sabem que devem cuidar do corpo, mas poucos o fazem com intenção espiritual. Por isso, o que propomos hoje vai além de uma rotina saudável. É uma prática simples, porém carregada de significado. Beber algo antes de dormir pode parecer uma trivialidade, mas quando feito com consciência, torna-se uma ferramenta espiritual, um ato de honra a Deus. É uma decisão diária de alinhar o corpo com seu propósito divino. Pensemos em Daniel, que decidiu não se contaminar com a comida do rei. Daniel 1:8 diz: "E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia." Essa decisão não foi motivada por questões de dieta ou saúde moderna. Foi um ato espiritual, um reconhecimento de que seu corpo pertencia a Deus. O resultado foi visível. Em 10 dias, Daniel e seus companheiros pareciam mais saudáveis que os que comiam os manjares do palácio. Não porque a comida em si tivesse poder, mas porque a obediência ativou a bênção de Deus. Da mesma forma, o que você decide beber antes de dormir pode fazer a diferença entre um corpo que se desgasta e um que se restaura. Não falamos de uma bebida milagrosa, mas de uma ação consciente que se torna uma declaração espiritual. Algo tão simples como água morna com limão ou uma infusão natural com propriedades desintoxicantes pode ser um símbolo de limpeza, renovação e preparação para o descanso que Deus projetou como ferramenta de cura. Isso não é alheio ao design de Deus. A criação tem ciclos, o dia e a noite foram estabelecidos por Ele como partes complementares da ordem divina. Em Gênesis 1 lemos: "E foi a tarde e amanhã um dia." A noite não é um vazio, é uma parte essencial do processo de vida. É na noite que o corpo se repara, as células se regeneram, os órgãos trabalham em silêncio e a alma, se disposta, pode ser tocada por Deus. Por isso, preparar o corpo antes de dormir não é apenas uma questão médica, mas um sinal de que você está disposto a colaborar com o plano divino de restauração. Ao longo da Bíblia, vemos o corpo tratado como um instrumento santo. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Apresentar o corpo não é apenas evitar o mal, mas adotar o que fortalece, o que honra, o que purifica. Se cada noite, ao deitar, você decide fazer algo pelo seu corpo que o prepare para o descanso, está oferecendo um sacrifício vivo. Está dizendo: "Senhor, aqui está meu corpo, usa-o, restaura-o, habita nele." Há pessoas que a cada noite deitam-se com ansiedade, com o estômago inflamado, com o coração acelerado, com pensamentos desordenados. No dia seguinte, levantam-se ainda mais cansadas, sem perceber que estão ignorando uma parte chave do processo: o cuidado do corpo como expressão de obediência. Porque assim como a alma precisa de oração, o corpo precisa de preparação. Deus não nos criou fragmentados. Somos corpo, alma e espírito. E quando um se alinha, os outros começam a seguir. Tomar a decisão de cuidar do corpo antes de dormir, com uma bebida que limpe, desinflame e relaxe, não é apenas uma recomendação de saúde, é uma declaração de fé. É como dizer: "Creio que enquanto durmo, Deus obra em mim." É como construir um altar invisível, onde, a cada noite, o Espírito Santo pode mover-se com liberdade, porque encontra um lugar disposto, limpo, honrado. Como o tabernáculo do Antigo Testamento, seu corpo pode se tornar esse espaço onde o divino encontra o humano. Recordemos que Jesus cuidava de seu corpo durante seu ministério. Embora caminhasse longas distâncias, jejuasse e enfrentasse oposição, também descansava, comia com propósito e ensinava aos discípulos a importância de cuidar do templo. Em Marcos 6:31, Jesus diz: "Vinde vós, à parte, para um lugar deserto e descansai um pouco." Esse não foi apenas um descanso físico,
mas uma pausa espiritual para se restaurar na presença de Deus. Hoje você pode fazer o mesmo. Esse momento antes de dormir pode ser um espaço sagrado, onde o corpo se prepara para ser restaurado, a mente se aquieta e a alma se abre ao eterno. Nesse pequeno ato de beber algo antes de deitar, há um princípio maior, o da intencionalidade. Porque não se trata apenas do que você faz, mas de como e por que o faz. Se feito com fé, com consciência, com reverência, o natural se torna espiritual, o simples se torna poderoso, o cotidiano se torna eterno. É assim que Deus opera, usando o ordinário para provocar o extraordinário. Muitos buscam mudanças radicais em suas vidas. Desejam se sentir melhor, ter mais energia, menos ansiedade, mais paz. Mas continuam ignorando o essencial: o corpo também precisa ser incluído na vida espiritual. Não se pode separar a fé dos hábitos físicos. Não se pode dizer que confia em Deus e ao mesmo tempo abandonar o cuidado com o que Ele te deu. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também no muito é fiel. Ser fiel com o corpo, mesmo em algo pequeno como uma bebida antes de dormir, pode abrir portas para bênçãos maiores. Porque Deus honra aqueles que o honram. Se cada noite, ao tomar algo que limpa seu interior, você o faz com uma oração no coração, uma palavra nos lábios, um agradecimento na alma, está ativando um processo de transformação que vai além do físico. Você está entrando em uma nova dimensão de consciência espiritual, dizendo ao seu corpo: te preparo para ser instrumento de Deus. Está dizendo a Deus: estou pronto para que obres em mim, mesmo enquanto durmo. É aqui que começa a verdadeira transformação, não em dietas rígidas ou rotinas forçadas, mas em um entendimento profundo de que o corpo também faz parte do plano de Deus. Quando alinhas tuas decisões físicas com teu propósito espiritual, tudo começa a mudar. E o melhor é que não são necessários grandes sacrifícios, apenas uma decisão diária, constante e obediente. Como disse Jesus em Mateus 25:21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a raiz de toda mudança verdadeira. Entender que cuidar do corpo não é vaidade, é adoração. Que beber algo antes de dormir não é trivial, é preparação. Que descansar não é passividade, é restauração. Quando você vê seu corpo como templo, tudo muda. Esse é o primeiro passo para os dias que virão, porque a transformação que Deus preparou para você não começa. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver light I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow.
remembers the words we made, carrying them through the night we prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. If ever I lose sight of who I am, I'll chase the stars back to where we began. Your vow awakens every silent part, A million lights inside my heart. Your starlit vow still follows